Fala galera, tudo tranquilo? Beleza. O tema da nossa aula de hoje vão ser as doenças relacionadas ao sistema respiratório. Então, a primeira, nós vamos falar de uma doença muito comum, que é a asma. A asma ela é uma inflamação das vias aéreas, que pode causar estreitamento dessas vias e obstrução da passagem do ar. Então, as vias aéreas, traqueia, brônquios, bronquíolos, elas inflamam, ficam estreitadas e dificultam a passagem do ar. Os músculos podem apresentar espasmos, né? Quem são os músculos? Diafragma, intercostais, que são contrações desordenadas, esses espasmos, e secreção de muco, que contribui para essa obstrução. O muco vai acumulando nas vias aéreas, aí que vai ficar prejudicado, né? Uma crise asmática, ela pode ser desencadeada por diversos fatores, como mudança de temperatura, o excesso de poeira, ácaros. Para quem não sabe, ácaros é um artrópode microscópico, um aracnídeo, para ser mais exato, e que causa problemas respiratórios nos seres humanos, animais com pelos, fumaça. E a asma pode causar dificuldade respiratória, falta de ar e aperto no peito, além de tosse. O tratamento é realizado com anti-inflamatórios e algumas pessoas necessitam, no momento da crise, utilizar aquelas bombinhas que a gente chama de nebulímetro, que é um spray em forma de L que promove a dilatação dos brônquios para facilitar a entrada do ar. Esses medicamentos não tratam a doença, apenas controlam os sintomas. A asma, na verdade, ela não tem cura, mas o tratamento é muito importante para prevenir as crises. Bom, agora nós vamos falar da bronquite. Bronquite é uma inflamação dos brônquios, canais que levam o ar da traqueia para o interior dos pulmões, como nós já vimos anteriormente. Ela se caracteriza pelo acúmulo de secreções no interior dos brônquios. Então, o muco vai acumulando nos brônquios, dificultando a passagem do ar. Eles vão ficar inflamados e contraídos. Por ser causado por poluentes ambientais e micro-organismos, principalmente vírus e bactérias, eles podem induzir o surgimento da bronquite. O principal sintoma é a tosse, que pode ser seca, ou a tosse com muco, aquela tosse com catarro, vamos dizer assim, falta de ar, chiado, fica aquela respiração com aquele barulho, e os sintomas também são da bronquite crônica, que a pessoa pode ter uma bronquite uma vez na vida, mas ela pode ter várias bronquites sucessivas, que a gente chama de bronquite crônica. A bronquite ela pode facilitar o surgimento de outras infecções das vias respiratórias. Então, quem já tem a bronquite crônica, no caso, por exemplo, dessa pandemia do Covid, a pessoa tem um fator de risco, porque pode aumentar os problemas relacionados aos sintomas do Covid-19. Gripe é uma doença muito comum entre os seres humanos e é considerada uma doença respiratória. A gripe é uma doença viral, tá? Quem causa a gripe são vírus chamados de influenza e pode ser causado por vírus. Os mais comuns são os tipos A e tipo B, que vão causar aquela gripe comum, que ocorre principalmente nos meses mais frios do ano, como agora. Os vírus da gripe estão sempre sofrendo mutações, eles são altamente mutagênicos, por isso que tem vários tipos da gripe no ambiente, resultando em diferentes variedades. Atualmente, os 3 tipos principais de vírus da gripe são influenza tipo A, chamado de H1N1, o H3N2 e o H7N9, e o influenza tipo B. As doenças causadas pelos subtipos H1N1 e H7N9 ficaram conhecidas com o nome de gripe suína e gripe aviária, respectivamente. Você já deve ter ouvido falar. É importante ressaltar que a gripe e o resfriado são quadros diferentes. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas gripe e resfriado têm sintomas diferentes. Geralmente o resfriado possui sintomas mais amenos e não impede a vida normal da pessoa. Já a gripe tem sintomas mais severos, costuma deixar o paciente mais acamado. Os sintomas são bem mais fortes. A gripe apresenta sintomas repentinos, afetando as cavidades nasais
e aumentando a produção de muco. Além disso, frequentemente ela está associada à tosse seca. Pode ocorrer inflamação da garganta e, em alguns casos, as gripes podem evoluir para uma secreção dos brônquios ou dos pulmões, ficando uma coisa um pouco mais grave. Principalmente quando a pessoa já está mais suscetível, ela já está mais debilitada, mais fraca. Os principais sintomas são coriza, nariz escorrendo, febre alta, acima dos 38 graus, dores no corpo, não chega a ser uma febre muito elevada, mas fica ali oscilando entre 38 e 40, dores no corpo e fraqueza. A gripe, na sua forma mais branda, costuma durar uma média de 5 dias e a recuperação é mais rápida. O tratamento é feito com analgésicos para a dor no corpo, porque não existe um remédio que você compra para matar o vírus influenza. É para diminuir os sintomas que ele causa no nosso corpo. Tá? Para controlar a febre, né? Controlar a dor no corpo, fazer repouso, bastante hidratação, beber bastante água. Existem vacinas contra o vírus da gripe, mas como ele passa por muitas mutações, como a gente já comentou, a cada ano o vírus sofre alterações e se apresenta de uma forma diferente. Por esse motivo, a vacina deve ser reaplicada anualmente para manter a sua eficácia. Agora vamos falar do resfriado para a gente entender a diferença. O resfriado ele é causado por um vírus altamente contagioso que ataca as vias aéreas superiores, como o nariz e a faringe. Lembre-se que o vírus do resfriado e da gripe são diferentes. O primeiro é da família do rinovírus. Tá? Não precisa gravar isso, é só para ter uma ideia. Já o vírus da gripe é o chamado vírus influenza. Os sintomas mais comuns do resfriado são coriza, o nariz escorrendo, cansaço, espirro, tosse, coceira na garganta, sinais que aparecem após 3 dias de contato com o vírus causador. Algumas medidas vão ajudar a prevenir o contágio,